Irmãos, abramos as nossas Bíblias na narrativa que o médico Lucas faz, lá no livro de Atos, capítulo 17, onde ele narra, nós estamos meditando aos domingos sobre o discurso de Paulo ali na cidade de Atenas. E nós estamos falando sobre mudança de vida. A necessidade que Paulo teve, embora ele não tenha parado em Atenas para pregar, mas ele aproveitou a oportunidade. E ele viu que aquela cidade dominada pela idolatria, a única oportunidade que aquela população tinha de mudança de vida é se ele falasse ali de Deus, se ele pregasse ali o Evangelho. E dentro desse tema sobre mudança de vida, nós estamos vendo as lições que Paulo nos dá naquele discurso que ele fez ali em Atenas. E a primeira lição que nós vimos foi a lição da semeadura, né? Não tem como colher se não houver semeadura. A segunda lição que nós vimos foi aproveitarmos as oportunidades que nós temos todos os dias. Deus nos dá oportunidades de nós semearmos na vida de alguém, no coração de alguém, a palavra da verdade. No domingo passado, a terceira lição que nós tiramos desse discurso de Paulo, dessa pregação de Paulo ali em Atenas, narrada pelo médico Lucas, é nós termos sabedoria, prudência e bom senso ao nos aproximarmos das pessoas quando nós formos falar do Evangelho para elas. E hoje, irmãos, eu quero tirar aqui desse texto, talvez nós ainda tenhamos mais 2 domingos para nós tirarmos mais algumas coisas aqui desse texto. Hoje eu quero falar sobre a importância, a quarta lição desse discurso de Paulo, a importância do que e quem apresentamos às pessoas. Nós temos, usando a terceira lição que nós vimos no domingo passado, usando a sabedoria, a prudência, o bom senso, quando nós nos aproximamos das pessoas, e a importância do que e quem nós apresentamos às pessoas. Versículos 23 ou 22, capítulo 17 de Atos, versículos 22 até o versículo de número 31. Lucas nos narra o seguinte: então Paulo, levantando-se do meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade
é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Até o versículo 31, que Deus assim nos abençoe. Irmãos, uma das coisas que me chama a atenção aqui nesse texto, nessa quarta lição que nós podemos tirar do discurso de Paulo, sobre a importância do que e quem apresentamos às pessoas, é que quando Paulo, esperando Silas e Timóteo, aguardando a chegada deles ali na cidade de Atenas e andando, e vendo a grande idolatria que dominava aquele povo, que dominava aquela cidade, né? Quando ele reconhece que eles eram um povo muito religioso, e nós vimos isso, que ele aproveitou aquilo que eles tinham para apresentar Deus, né? Apresentar a salvação para eles, como que eles poderiam mudar de vida. Quando ali andando ele viu aquele altar, né, dedicado ao Deus desconhecido, e através dessa ponte que nós vimos domingo passado, então ele apresenta a Deus. Ele apresenta Deus, né? E ele diz, esse Deus aí que vocês adoram, sem saber quem é, ele é desconhecido, é esse daí que eu estou trazendo, para vocês. E ele foi levado, então, ao Areópago, né? O Areópago era o conselho maior da cidade de Atenas, onde ele era muito respeitado. Os comentaristas nos falam isso, né? Escrevem a esse respeito. Eles eram muito respeitados porque eles cuidavam dos assuntos religiosos e também educacionais da cidade de Atenas na época em que Paulo passou por lá. Alguns comentaristas dizem que eles se reuniam, né? Que eles se reuniam numa colina de Ares, conhecida como a colina de Marte, né? E outros, inclusive, dizem que eles se reuniam num local lá no mercado conhecido como Ágora, né? Isso aí são as opiniões, os pareceres dos diferentes comentaristas. Mas o importante é que Paulo, quando ele aproveita aquela oportunidade, ele desperta a curiosidade. Ele é levado para esse local para ali ele explicar, né? Eles pedem uma explicação a ele, né? O que é que você está falando? Que novidade é essa que você está trazendo até nós? Irmãos, mais uma outra coisa que me chama a atenção aqui. E essa semana eu estava através do Zap conversando com um pastor, né, conhecido meu, da igreja Batista, e interessante que ele está pregando a mesma coisa lá na igreja dele, né? Está falando sobre o mesmo texto. E faz vários domingos, colega, que eu estou pregando sobre o discurso de Paulo lá em Atenas. Falei, interessante, é o Espírito Santo conduzindo, né? E conversando com ele, eu falei, uma das coisas, irmãos, que eu aprendo aqui, que eu vejo aqui, é que quando Paulo ele começa a falar, ele começa a pregar, ele começa a explicar a respeito do verdadeiro Deus aos moradores de Atenas, irmãos, em nenhum momento Paulo fala dele. Eu sou o apóstolo Paulo, estou aqui de passagem, né? Estou fazendo uma segunda viagem missionária. Fui enviado lá pela minha igreja, pela igreja apostólica batizada com o Espírito Santo, lá de Jerusalém. A sede dela fica lá em Jerusalém. Estou sendo enviado pelo departamento missionário dela.
Em nenhum momento Paulo fala nada de onde que ele estava vindo, quem era ele, né? Ele não destaca nada, irmãos. O único foco da pregação dele era apresentar Deus. Ele não fala nada a respeito dele. Nós adotamos aqui esse sistema aqui de doutrinas e se você vier para nós, você... Não. Irmãos, a pregação do verdadeiro evangelho é isso. A única coisa que você tem que apresentar é o evangelho. Porque como ele diz, como ele escreve a carta aos Romanos, que ele não se envergonhava de apresentar esse evangelho. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, a única coisa que é o poder de Deus para a salvação é a pregação do evangelho. O restante, se a pessoa vier para o meu clube, para o grupo que eu pertenço, aí a minha obrigação é fazer com que ele conheça as normas e as regras da lei. Mas o que vai salvar a pessoa é Jesus, é o evangelho. Isso me chama a atenção aqui. Paulo, ele não falou, eu sou Paulo, eu fui enviado, a igreja, a sede da minha denominação é lá em Jerusalém, eu fui enviado pelo... Não. Não, ele simplesmente começou a pregar, ele começou a falar, os corações foram despertados e ele começou a falar sobre o verdadeiro Deus, né? Versículo 23, ele diz, pois vocês adoram, né? Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Eu estou anunciando, é esse Deus aí que vocês fizeram um altar, que é desconhecido para vocês, é esse Deus aí que eu estou apresentando. A única preocupação deles, irmão, foi apresentar Deus, o Deus verdadeiro, né? Então, Paulo começa a falar aqui, Paulo apresenta para eles o Deus Criador. Eles viviam de novidades, eles atrás de novidades, querendo ouvir novidades, e tinham feito um altar a um Deus desconhecido, e Paulo fala, esse Deus aí que eu estou apresentando para vocês, e esse Deus que eu estou apresentando para vocês, quem é esse Deus? Versículo 24, ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, é esse Deus que eu estou apresentando a vocês. Esse Deus que vocês fizeram esse altar, com a placa aí de Deus desconhecido. Esse Deus que eu estou falando para vocês é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Irmãos, e falando de Deus, apresentando Deus Criador, né? Paulo estava apresentando também quem? Jesus. Não tem como nós falarmos de um Deus Criador, irmãos, sem ligarmos sem enfatizarmos o nome de Jesus. Por quê? João, no início do seu evangelho, o apóstolo João escreve isso. Né? Quando ele inicia o seu evangelho dizendo que no princípio, no início, era o verbo. João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então não tem como apresentar um Deus criador dos céus e da terra, sem apresentar Jesus. Quando eu falo de um Deus que criou, irmãos, eu não posso me limitar apenas ao Deus que criou, eu tenho que apresentar, esse Deus é Jesus, e Jesus é Deus. E esse Jesus, ele estava lá no princípio com Deus. Né? Versículo 10, João diz que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu.
Então não tem como falar da criação sem falar de Jesus, não tem como falar da criação sem falar do Verbo. Antes do mundo existir, Cristo já existia com Deus, sendo também Deus. Mesmo antes da sua encarnação, Cristo estava já ativo na criação. Cristo estava ativo na revelação de Deus, que os profetas pregavam, que os profetas falavam, né? E os patriarcas também, né? Esse é o significado do Cristo pré-existente, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, né? que João apresenta aqui no seu evangelho. Verbo no original é logos, né? Palavra. Interessante, irmãos, que quando o João fala aqui desse verbo do logos, como eu disse, que significa palavra, pensamento, que significa conceito, né? Os filósofos gostavam muito disso, de usar esses termos, né? João está ligando justamente a atividade do verbo, a atividade do logos, a existência, né? a revelação, a existência de tudo aquilo que veio existir através do logos, através de Cristo, né? Ele estava lá, né? E quando João fala aqui do logos, do verbo, ele não está falando de algo, né? Ele está falando de uma pessoa. O verbo aqui que João apresenta é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Então, quando Paulo fala ali aos atenienses, esse Deus que vocês fizeram, esse altar, com o título aí, com o nome de Ao Deus Desconhecido, é esse precisamente que eu estou anunciando para vocês, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Então, o Deus Criador, o Deus Senhor, o Deus soberano sobre toda a criação, que é apresentado assim pelo profeta Isaías, né? Quando o profeta Isaías fala da sua grandeza, da sua majestade. Eu estava lendo ainda ontem esse capítulo 40 aqui de Isaías, quando Isaías fala da majestade, da grandeza de Deus. E ele vai falando dessa majestade e dessa grandeza de Deus até lá o capítulo 48, versículo 22. Se vocês tiverem curiosidade, leiam em casa do capítulo 40, né? Do versículo 1 até o capítulo 48, versículo 22, vocês vão ver Isaías relatando, falando da grandeza, da majestade desse Deus. Principalmente do versículo 12 em diante, quando ele fala da majestade de Deus relacionado à criação. Ele diz: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que se lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Isaías continua falando: nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Aí no versículo 18, o profeta Isaías pergunta: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele?
E no versículo 19, Isaías diz: o artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Essa era a visão, a revelação que Isaías tinha desse Deus que Paulo está apresentando aqui aos atenienses. Era desconhecido para os atenienses, mas Paulo está apresentando esse Deus, né? Que Isaías diz que está assentado sobre a redondeza da terra. Bem antes de ser anunciado que a terra era redonda, o Espírito Santo de Deus já tinha revelado ao coração de Isaías, né, que Deus havia criado esse universo, que Deus havia criado a terra, que estava sentado sobre a sua redondeza. No outro ponto diz que a terra é o estrado dos seus pés. Então Paulo apresenta, irmãos, Paulo apresenta esse Deus, a sua majestade, a sua grandeza, né? E Paulo apresenta então, apresenta o Deus Criador, que sendo o Senhor do céu e da terra, não está limitado a nenhum prédio. É isso que Paulo fala. Ele já, falando sobre Deus, sobre a verdade, ele já ensina a verdade completa, irmãos. Ele já fala: esse Deus que estou mostrando, que estou apresentando para vocês, que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. O Evangelho tem que ser apresentado, irmãos, de uma forma completa, não apenas uma parte. Porque muitas vezes nós apresentamos Jesus e não completamos totalmente o evangelismo, não discipulamos, não ensinamos a realidade do que é ser igreja. E as pessoas crescem achando que igreja é quando ele sai da casa dele e vem para um prédio se reunir. Não. Lá é a igreja, não. Lá é a casa do Senhor, não é, irmãos. Isso aqui é um prédio. E o apóstolo Paulo já explica para eles: esse Deus que eu estou apresentando aí para vocês, ele não mora em nenhum prédio, por mais bonito que vocês venham construir aqui, ele não mora em nada feito por mão de homem. O Evangelho, irmãos, Deus apresenta Cristo dessa forma, para que as pessoas já venham para Jesus, já se tornem, aí eles não vêm para a igreja, eles se tornam igreja. Então nós vamos entender, as pessoas vão entender que eles não vão para a igreja, eles são igreja. Que eles vão para um prédio e se reúnem como igreja. Que eles não vão para aquele prédio para assistir um culto. Nós vamos para um prédio, vamos para alguma localidade para assistir o quê? Shows, peças, teatros, apresentações. Quando nós nos reunimos num local como igreja, nós não saímos da nossa casa para assistir um culto, nós nos reunimos ali naquele local para oferecer um culto a Deus. Paulo já quebra então isso daí. Paulo já ensina aqueles homens, já prega a verdade clara, nua e crua, como ela deve ser pregada. Esse Deus que eu estou apresentando aí para vocês, ele não mora, ele não habita em santuários, em prédios feitos pela mão do homem. Interessante, irmãos, que a história, que lendo a história da igreja, não há nenhum relato
Não há nenhum relato da formação de uma igreja na cidade de Atenas. Vocês sabiam disso? Não há. Vocês podem ler a história da igreja. Não há nenhum relato pelos historiadores falando que teve uma igreja formada, organizada na cidade de Atenas, né? Quando a gente lê lá na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo 16, versículo 15, talvez o 15 também fale alguma coisa, mas principalmente o versículo 16, quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele chama alguns daqueles que se converteram pela sua pregação, ele chama as primícias da Acaia. E a Acaia, nós sabemos, né, aqueles que estudam um pouquinho a geografia bíblica, a Acaia, ela ficava na parte continental? Acho que na parte continental da Grécia, mais ou menos naquela região ali. Mas, historicamente, não há nenhum relato de que em Atenas tenha sido organizada um relato da organização de alguma igreja, né? Então, Paulo já esclarece, irmãos, Paulo já ensina, né, que esse Deus que estou apresentando aí para vocês, ele não habita em templos, em santuários, em prédios feitos por mãos humanas, ele não habita em nada que é feito pela mão humana, né? Por quê, irmãos? Porque Deus habita aonde? Deus habita onde? Onde que é que a Bíblia, o que a Bíblia fala, né, que o Evangelho completo diz que Deus habita? O apóstolo Paulo, quando ele escreve na sua primeira carta aos Coríntios, ele já começa a falar lá no capítulo 3. Versículos 16 e 17, ele fala, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Irmãos, Deus habita no homem, é no meu coração, é no teu coração. O meu corpo é o santuário de Deus, o meu corpo é o templo, é a morada, o meu corpo é a casa de Deus, não um prédio. E Paulo esclarece a igreja aos Coríntios. Lá no capítulo 6, novamente, versículos 19, falando sobre ele está advertindo aqui a igreja de Corinto, né, porque era uma igreja que tinha pecados cabeludos, como nós sabemos. E lá no versículo 19, no versículo 18, ele diz, fujam da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Esse corpo é a morada, é o santuário, é a casa de Deus. E no versículo 19, Paulo diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o meu corpo, irmãos, ele é meu, mas ele é a casa de Deus, ele é o santuário de Deus, ele é a morada de Deus. E Paulo
quando ele começa a apresentar o Deus verdadeiro aos atenienses, ele já explica, a realidade é essa aqui. Né? A realidade é essa aqui. Irmãos, a mesma pregação, o mesmo ensino, a mesma pregação e o mesmo ensino que Jesus falou para a samaritana, lá à beira do poço de Jacó. Né? Ela bebeu da água da vida, né? Ela foi ensinada sobre o quê? Sobre a verdadeira adoração e o verdadeiro culto. Ela também era religiosa, ela também tinha fé, nós vimos isso já. Mas eles, pelo fato de eles terem se separado, né, os judeus terem isolado, não o consideravam e nem se comunicavam com eles, eles construíram o templo deles lá, no monte, né, e o templo de Jerusalém, onde os judeus iam. E eles não se misturavam. Eles ofereciam o culto deles, o sacrifício deles, lá no Monte Gerizim. E ela fala com Jesus, Senhor, os nossos pais disseram que é lá. Agora o Senhor vem dizendo que é aqui. Eu aprendi, eu cresci, a minha fé foi ensinada assim, que é lá que né? Agora o Senhor vem dizendo que é aqui, e Jesus fala, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos. Mas Jesus esclarece e fala para ela, mulher, a hora vem, já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não vai ser nem lá no templo onde vocês construíram lá naquele monte, e nem aqui em Jerusalém. Até mesmo porque ele já tinha dito aos discípulos que aquele templo ali de Jerusalém construído, ele ia ser destruído. Ele já tinha falado que não ia ficar pedra sobre pedra que não fosse derrubada, e realmente aconteceu no ano 70. Quando o general Tito e os seus soldados invadiram Jerusalém, queimaram tudo, quebraram tudo, destruíram o templo e até hoje ele não foi reerguido. Né? E nós sabemos que quando ele for reerguido é porque daí nós já estaremos no fim. Quando a igreja será buscada pelo seu Senhor. E nós tínhamos uma irmã em Ariquemes, a irmã Helena, ela era missionária, trabalhava com a gente. E ela era professora também, ela foi para Jerusalém, muito curiosa, gostava de pesquisar. Eu acho que eu ainda tenho até um papiro que ela trouxe de lembrança para mim, de presente, né? Tá nas minhas coisas lá. E ela falou que ela conversou, ela foi lá nas sinagogas e conversou com alguns rabinos, e eles falam que as peças do templo já estão preparadas, estão muito bem guardadas em algum lugar, né? Para quando na hora certa começar. Irmãos, então Jesus, a pregação de Paulo é a mesma que Jesus apresentou à mulher, né? Sobre a verdadeira adoração, o verdadeiro culto, que é o único culto, a verdadeira adoração aceita por Deus, em espírito e em verdade. Então Deus não está procurando religiosos. E João, lá no capítulo 4, diz que Jesus falou para aquela mulher, né? E uma das orações que eu faço, irmãos, num sentido eu já fui achado, alcançado pela graça, mas eu não quero ser visto por Deus como um religioso, irmãos, quero ser visto e achado e procurado por Deus como um adorador. Essa é a minha preocupação. Irmãos, esse é o princípio, né? O princípio da igreja que foi ensinado por Jesus a Pedro, lá no capítulo 16 de Mateus, quando aparece pela primeira vez no Novo Testamento o termo igreja, né? Quando ele fala sobre essa pedra, tu és Pedro, né? E sobre esta pedra a minha igreja vai ser edificada. Ela não vai ser edificada em cima de mais nada. E se for edificada em algo que não seja o meu nome, o meu corpo, não é verdade. E depois, quando já aparece a igreja lá no capítulo 18, é quando tem problemas lá, né? Se o irmão pecar contra você, vai
vai com ele lá, conversa, tenta resolver a questão. Se ele não te ouvir, leva alguns irmãos como testemunha. Se não ouvir os irmãos, aí você apresenta para a igreja. Se não quiser ouvir a igreja, aí você considera-o como, né? E ali Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Esse é o princípio da igreja. Irmãos, foi esse princípio que Paulo apresentou. Quando ele apresenta a Deus, ele já faz questão de enfatizar que esse Deus que estou apresentando a vocês, ele não mora, ele não habita em nada feito por mãos humanas, em nenhum prédio, nenhum santuário feito por mãos humanas. Por quê? Porque a morada, o santuário de Deus, a casa de Deus, irmãos, é o meu corpo, é o teu corpo, é no teu corpo que o Espírito Santo habita. No momento que nós sairmos daqui, que o Danilo fechar essas portas aí, né? Deus, o Espírito Santo de Deus vai comigo, primeiro ali para o Chapolin, e depois para a minha casa. Onde você estiver, o Espírito Santo de Deus está em você, porque você é o templo, você é o santuário, você é a casa, você é a morada. E por isso que Paulo diz aos Coríntios, eu não tenho o direito de tomar o meu corpo e fazer dele qualquer coisa, né? Porque ele foi comprado, ele não me pertence mais. Foi pago um alto preço por esse corpo. É por essa vida que habita nesse corpo, né? Que não foi ouro nem prata, mas foi o sangue que foi derramado lá naquela cruz. Quando Paulo apresenta esse Deus Criador, de uma forma indireta, ele já estava apresentando o Verbo, o Logos, Jesus Cristo. Que nada do que foi criado, nada do que foi feito, se fez. Irmãos, que tenhamos essa consciência, né? Quando formos, quem que nós temos, o que nós apresentamos às pessoas? É a placa da minha denominação? É o sistema que eu creio, deixo de crer? Ou eu apresento, né? O que eu apresento? Quem que eu apresento para as pessoas? Se não for Jesus, irmãos, minha pregação está sendo em vão. O Osher tem um livro, eu não tenho esse livro, mas li algumas coisas sobre ele. O poder do Evangelho, resgatando a pregação do Evangelho. E ele enfatiza esse aspecto, que a igreja de Cristo precisa resgatar a pregação do Evangelho, se ela quer alcançar vidas, né? Se ela quer alcançar apenas adeptos, é diferente, irmãos. Membro é fácil de conseguir. Agora, vidas convertidas, discípulos de Jesus, né? É mais difícil. Isso daí implica tempo, investimento. Por isso que Jesus falou, vocês vão e façam o quê? Não façam membros, façam discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar tudo aquilo que, batizando-as, né? Façamos discípulos, preguemos para fazer discípulos, não adeptos daquilo que eu acho que é certo, daquilo que eu acho que é melhor, daquilo que eu penso ser o mais certo. Não, façamos discípulos de Jesus. Amém, queridos? O que e quem é que nós temos apresentado às pessoas que nós estamos evangelizando no nosso dia a dia? Isso é importante. É a quarta lição que nós podemos tirar desse discurso de Paulo. Nós vamos tirar mais uma ou duas lições, vamos concluir essa parte. Talvez invadamos até o primeiro domingo de março, se Deus assim nos permitir, né? Se Ele não voltar antes, se Cristo não voltar antes, nós vamos lá, senão nós